ti, me dá disposição pra mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra.
Glória a Jesus. Deus poderoso e santo, aleluia! Aleluia. Jesus é bom. Aleluia. Município de Cafarnaum havia uma moradia.
aqui em mais culto de adoração do Senhor. E nesta oportunidade aprendemos mais dele. Amém? Por meio da sua palavra. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Duas leituras, primeiro do Salmo 74, versículos 9 e 10. Depois, primeiro Tessalonicenses 5, 19. Salmo 74, versículos 9 e 10. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. Nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando Deus nos afrontará o adversário, blasfemará o inimigo o teu nome para sempre. Vamos agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Esse texto. Vamos todos juntos ver esse texto, esse versículo. 1, 2, 3. Não esticais o Espírito. Glória a Deus. Os irmãos dos momentos de oração, apresentemos a irmã Marilene, saúde, também a família da irmã Valdeci, que teve um sobrinho. Vamos pedir oração para o pai da nossa irmã Marisa, Pedro, que teve a perna amputada. Vamos estar orando também pelo irmão Moisés, que está recuperando um acidente que sofreu no moto. A irmã Lili, ali do Parque São Francisco, a irmã Marta, e também o presbítero Everaldo. A tia da irmã Carol, Irene, teve um AVC distante, a tia dela. A tia da nossa irmã Carol teve um AVC. Quem mais necessita das orações? Necessita. O pastor Demácio vai estar orando. Pode baixar a mão, que vai orar. Eu pensei que você ia pular. Cumprimento a igreja com paz, Senhor. Receber, né? Senhor nosso Deus, gratidão, Senhor, por permitir nós sermos intercessores da última hora, por permitir em súplica nós apresentarmos os necessitados de cura. Visita cada um deles. Gratidão pelos livramentos daqueles que passaram por cirurgia, acidente, meu Pai, mas o Senhor, teu livramento está dando plena recuperação. As tuas filhas, meu Pai, que passou pelo momento delicado de AVC e que está necessitando da recuperação, da restauração, meu Pai. Visita os teus servos, obreiros, Senhor, que necessita de cura, estabilização da saúde para continuar, meu Pai, na peleja, na obra, meu Senhor da glória, sendo instrumentalizado para assim trazer para o teu reino as almas que se afastaram, aquelas que hão de ser alcançadas. Santo Deus de Israel, pela nossa necessidade de suplicar, de interceder, nos fortalece, Senhor, na peleja, nos reveste, meu Senhor da glória, para continuar pedindo em prol do próximo, Senhor, o que desejamos para nós, pedimos para o próximo, força, alento, vigor, cura, restauração, restituição, livramento, segundo a tua rica e infinita misericórdia, nós te pedimos, Pai, também pelo teu servo, meu Pai, o anjo da igreja, pastor Jair Silas, pela estabilização da saúde, recuperação, para assim continuar sustentado pela destra do teu poder, Senhor, tomado pela graça, pela
pela unção, meu Pai, assim ser direcionado continuamente pelo Teu Santo Espírito. Senhor, o que nós pedimos para cada um dos Teus filhos, pedimos para nós, Senhor, mas assim que derrama sobre ele, derrama também sobre a Tua igreja, para a Tua honra e glória, para todos sempre. Aleluia. Meus irmãos, ainda dentro do assunto dos sinais de Deus, do poder de Deus, no seu povo, nós encerramos na quinta-feira passada, falando sobre o que o Salmo 74 traz. Nós estivemos aqui, ouvimos e tratava-se de um momento de muita angústia. Todo está o povo de Deus, todo Judá no cativeiro babilônico. E agora, diante daquela situação de caos, em Jerusalém destruído, seu templo também, e o povo de Deus agora ele ansiava ou clamava pelos sinais de Deus, sinais que tinha manifestado durante toda a vida, até ali, até o cativeiro, os livramentos, das grandes vitórias, os sinais de milagres, de poder que Deus realizou, como da travessia do Mar Vermelho e outros eventos maravilhosos. E queremos, naquela ocasião, nós demos uma introdução passada, no final da ministração, trazendo para a realidade da igreja. E nesta noite eu quero ir mais direto deste tema, mostrando da necessidade de nós presenciarmos, vivermos os sinais do poder de Deus nesta qualidade da igreja do Senhor Jesus. Os judeus, eles entendiam que a presença do Senhor, os sinais que Deus operava na vida deles, trazia não só destaque, mostrando que Deus estava com eles, o poder que Deus dava aos exércitos de Israel, como também era uma demonstração do seu cuidado e zelo pelo seu povo. Na nossa realidade de igreja, tratando-se dos dons espirituais como sinais de poder do Senhor que precisam ser evidenciados, provados, experimentados na vida diária da igreja. E sinais esses que a gente entende pela palavra do Senhor, numa linguagem bem compreensível, que os dons eles são ferramentas divinas que o Senhor utiliza no propósito de não só trazer edificação, trazer maior fervor espiritual à vida do crente, à vida da igreja, como também no sentido espiritual, os dons espirituais, ele traz uma plenitude de poder, de graça espiritual, e que também nós temos como uma necessidade para o trabalho da igreja. O trabalho da igreja no sentido da sua missão de anunciar a salvação do Senhor. E nós vemos
nesse segundo texto que nós lemos, quando fala não extingais o Espírito, a gente traz para a nossa compreensão, entendimento, que é deixar que as brasas do altar, que foram acesas no dia de Pentecostes, sejam cobertas pelas cinzas da frieza espiritual. É deixar apagar aquilo que foi aceso do dia de Pentecostes. E a gente tem que entender, e repito, os dons espirituais como necessários à igreja, como instrumentos de poder para a nossa vida, em particular, como crente, como vida também coletiva, se tratando da igreja. Nós temos evangélicos, nós pentecostais, nós já temos esta compreensão, esse entendimento da necessidade dos sinais, da necessidade, né, do batismo do Espírito Santo, do dom de profecia, fé, aí vai dons de curar, discernimento de espírito, variedade de línguas. Todos esses dons nós temos como necessário, a gente compreende isso. Mas há certas denominações tradicionais que elas entendem que não há necessidade mais de se evidenciar, ou não tem necessidade mais de operar da funcionalidade dos dons espirituais nesse tempo da igreja, que foi algo apenas com o momento inicial da igreja, momento da era apostólica, igreja primitiva. E isto significa uma não compreensão real, é um equívoco teológico de interpretação do que a palavra do Senhor nos traz acerca dos dons espirituais a partir do batismo com o Espírito Santo. Nós tomamos como, por exemplo, a própria vida de Jesus, o ministério de Jesus, que foi acompanhado de milagres, de sinais poderosos, que faziam com que as multidões seguissem Jesus, e que perturbava também a vida até dos próprios fariseus, que querendo não aceitar Jesus como Messias, mas eles enxergavam que tinha algo diferente no ministério de Jesus, a sua autoridade na palavra, o seu poder, não é? De ressuscitar os mortos, em fazer paralítico andar. E a gente vai mais adiante, a gente chega à era apostólica, a gente vê os apóstolos, eles dando continuidade à obra de redenção, de salvação, no anúncio da obra da salvação e redenção de Jesus. Eles também tomados pelos dons espirituais. Logicamente, nós, nesse tempo da igreja, precisamos também ser revestidos com este mesmo poder e vivenciarmos esses sinais através dos dons espirituais que são ministrados para a igreja. E a gente entende que os dons espirituais, ele veio para ficar até a vinda de Jesus. Até a vinda de Jesus, os dons, eles precisam estar evidentes, funcionando, porque eles são, na verdade,
subsídios espirituais para a nossa firmeza de fé até a vinda de Jesus. E quando a gente toma o texto de 1 Coríntios 12, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 5 ao 11, nós temos a seguinte palavra. Ora, eu digo, e há diversidade de operações. Não, isso não. Vamos chamar a partir do versículo 6. É 6 mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da, e a outro pelo mesmo Espírito o quê? E a outro pelo mesmo Espírito, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de, e a outro. Então, esse texto de Paulo, ele vem trazendo para nós essa lista de dons espirituais que são necessários para nós. E observando esse texto, entendendo como a igreja é comparada com um corpo, onde cada crente tem uma função específica, aquilo que Deus colocou na vida de cada crente. E todos nós estamos ligados como corpo, como peças desse corpo, estamos ligados à cabeça que é Cristo, que é Jesus. Dele emana as bênçãos e diretrizes para o perfeito funcionamento desse corpo. E através dos dons espirituais, nesse corpo, ele promove a edificação individual e coletiva dos membros de todo o corpo de Cristo, mantendo-os unidos e aperfeiçoados constantemente. Nós vemos esta colocação na lição da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 1288, Valdir Nunes Bícero, já dorme no Senhor. E trouxe, portanto, esta compreensão de que os dons espirituais, eles fazem parte e são necessários ao corpo de Cristo, à igreja, para que esse próprio corpo esteja realmente unido pelo Espírito Santo e sendo edificado, e sendo também amadurecido, fortalecido, para que este corpo tenha sempre saúde espiritual. Então, conhecer os dons espirituais é uma necessidade para nós. Nós vemos isso no capítulo 12, do versículo 1 de 1 Coríntios, onde a gente fez a leitura. O versículo 1 diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aí a gente vê que a falta de um ensino bíblico, sistemático, ininterrupto, acerca dos dons espirituais, é uma necessidade para que nós tenhamos esse conhecimento. Todo crente tem um conhecimento do que esses dons fazem e do porquê dele, das suas ações, que repercussão ele traz para a igreja. E a falta
deste conhecimento, desse estudo sistemático que a gente precisa sempre fazer, os pastores, obreiros, a gente não pode deixar de sempre falar sobre os dons espirituais. Quando a gente deixa de trazer ensinos sistemáticos, doutrinários, e especificamente aqui no caso que estamos tratando dos dons espirituais, é gerado na igreja uma série de crentes imaturos, meninos acerca do uso dos dons espirituais. Não quero aqui tecer nenhum valor, nenhum juízo de valor, mas tem muitos movimentos por aí que acontece de tudo. E que, inclusive, os dons espirituais, eles são distorcidos. Então, isso acontece por quê? Porque esses tais crentes que se envolvem, né, nesse mover espiritual, nesses movimentos pentecostais por aí, é a falta de conhecimento de saber como usar e qual o seu propósito. Importante a gente estar avaliando isto, porque nós somos pentecostais e a Assembleia de Deus, ela é pioneira nesse trabalho pentecostal no Brasil. E nós fomos durante muitos anos perseguidos, zombados, maltratados. Chegavam até a dizer que a gente estava endemoniado. Eu estou falando de uns certos tradicionais, tradicionais que via a igreja como isso. Os dons espirituais serem manifestados na igreja, e mais especificamente, né, o falar em línguas estranhas. E isto é uma falta também de conhecimento que esses irmãos dessas certas denominações, eles não têm esse estudo, esta palavra, ou não creem. E por conta disso, pela falta desse conhecimento, aí acontece a descaracterização dos dons espirituais. E aí distorce a sua essência santa, a essência santa. E por conta disso, nós amargamos a escassez de puras manifestações espirituais nesse tempo da igreja. E olha, eu estou falando da Assembleia de Deus. Uma igreja que vem ensinando sobre isso há mais de 100 anos. E ainda tem crentes que têm comportamentos equivocados acerca dos dons espirituais. E, inclusive, nós observamos que essas distorções acontecidas no meio da igreja, inclusive, traz um certo desestímulo a certos irmãos que querem ou desejam ser batizados com o Espírito Santo, mas vê certas manifestações da igreja de pessoas, meninas ainda que não são instruídas como devia ser as questões espirituais. Paulo enfrentou isso na igreja de Corinto. Certos irmãos, eles ficam observando certos movimentos e começam a entender que bater Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é aquelas expressões que eles estão vendo. E expressões que causam muitas vezes até um certo constrangimento para nós. A gente que está ali vendo aquelas cenas. Aí o crente que está querendo ser batizado do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, começa a criar um certo receio. Olha o prejuízo que traz quando não se há um ensino, quando não se há um conhecimento da palavra do Senhor. Então hoje nós observamos o desinteresse de muita gente na busca da promessa de ser cheio do Espírito Santo.
do falar em línguas, que é tão necessário à vida da igreja, à vida do crente, à vida devocional do crente. Não significa que o crente seja batizado com o Espírito Santo, ele seja um crente da categoria elevada, excelência da igreja. Mas, logicamente, isso é compreensível. Que o crente cheio do Espírito Santo, o crente batizado com o Espírito Santo, e cheio, ele tem uma vida mais sensível ao trabalhar de Deus. Pelo menos é para ser. Mais fácil de ser movido pela palavra, trabalhado pela doutrina. Geralmente o crente batizado com o Espírito Santo é um crente mais quebrantado. E nós estamos precisando dessa geração de crentes quebrantados. Crentes sensíveis, tocados. Ele ouve a palavra e sua alma se alegra. Ele estremece. E hoje a gente pouco vê isso. Esse quebrantamento, crente chorando na igreja, não é? Isto são poucos crentes que usam, era um instrumento. Crente que trazia a harpa, a Bíblia e o lenço. Hoje tem crente que não dá nem a Bíblia nem lenço. Nem sei que volta pior. E a gente não pode se conformar com isso. Não há esse tipo de interesse. Então muitos crentes estão contemplando aberrações comportamentais no uso das línguas e dos dons espirituais. E repito isto com maior volume nos movimentos neopentecostais. Denominações surgidas a partir dos anos 85 para cá. E esses movimentos neopentecostais, eles vieram com tudo. E abraçaram essa doutrina sem conhecê-la. Aí acontece de tudo. Aí nós vemos hoje dentro inclusive do nosso contexto, meninices, escárnio, inclusive, ao que é santo. Porque os dons espirituais, a começar pelo ser cheio do Espírito Santo, por bater o Espírito Santo, são coisas sérias. E a gente tem que olhar isso com muita sensibilidade e responsabilidade, não brincar com aquilo que é santo. E o que vemos hoje? Falsas línguas estranhas, falsas profecias, gestos de manifestação espiritual, entre aspas, como espada cortante. Isso nunca foi dessa Assembleia de Deus. Aviãozinho, o trenzinho da alegria. Vem pegando a pintura do outro e corta a igreja para educar menina bobeado em primeiro ano, primeira série lá, infantil. E isso dificulta a ação verdadeira do Espírito Santo. Expressões corporais que em algumas situações se assemelham com manifestos semelhantes aos cultos afrodescendentes. Vamos dizer aqui a religião, a seita. Ver certas danças, e eu já ouvi comentários, inclusive, de pessoas que não crentes, que tiveram oriundas desses movimentos, desses cultos ao demônio, e danças que ele viu lá. Eles viu lá, ele presenciou e até dançou na época que era de lá. De onde estão tirando isso? Dos movimentos neopentecostais. Hoje os pentecostais são de qualquer lugar. Jesus está ali, ele pensa que está ali, ele vai. E Jesus alertou isso, quando disser que eu estou ali, não vai.
nomenclaturas de gracejos, como está no manto. Canela de fogo, reteté. São todas expressões, irmãos, não bíblicas. E que trazem um entendimento distorcido do que é o Espírito Santo, de que é os dons espirituais. E muitos da igreja absorveram isso. Eu gosto do mover do Espírito Santo, os irmãos já viram isso. Tem hora que dá vontade de sair pulando naqueles, rodando para lá. Mas a Bíblia diz que o Espírito profético está sujeito ao. Eu me contei, mas tem hora que a gente tem jeito de passar o carro. Então aquele salta, grita. Mas é no Espírito. Então é preciso a gente entender que tudo isso que vem acontecendo em nosso meio está fazendo com que os sinais, os verdadeiros sinais de poder na igreja, sejam escassos. Estou falando dos verdadeiros sinais, das verdadeiras profecias, das verdadeiras línguas estranhas. E a gente vê que tudo isso promovendo escândalos, afrontam a palavra de Deus e desmotivando outros que querem receber mesmo o encher do Espírito Santo puro. Que momento, não é? A gente atravessa na igreja. 1 Coríntios 14:40, Paulo leitor, olha, mas faça-se tudo decentemente com... Ele está falando dos nossos dons espirituais, o que acontece no culto. Se a gente for a certos cultos por aí, misericórdia. É o pregador que está ali com o microfone carregando cadeira na cabeça, virando a mesa da igreja. Teve um que na Santa Ceia pegou um pão e lá vai dar cheio de poder, pegou o pão assim, virou tinha um diabo, mas plantou o pão lá no diabo. Meu Deus, o que é isso? E o povo se alegrando, viu? Falta de ensino, falta de conhecimento. Difícil, viu? Então a gente vai hoje aqui começar, que não vai dar tempo, eu acredito, falando alguma coisa aqui sobre os dons espirituais. Pelo texto que nós lemos, se criou, os teólogos, uma classificação como dons de elocução ou dons verbais, que são aí de profecia, variedade de línguas, interpretações das línguas, dons de inspiração, palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito, dons de poder, fé, operação de maravilhas e dons de curar. Aí tem outros dons que nós vamos comentar sobre ele. Tem os dons de servir, governos, lá vai, misericórdia, dons ministeriais que a gente não vai tocar, que não é esse o nosso foco aqui. Então, através dessa demonstração e dessa apresentação que os teólogos eles passam para nós, é baseado no texto de 1 Coríntios 12, também 14, nós vamos falar aqui sobre os dons espirituais e suas áreas de ação na vida do crente igreja, dentro desse contexto desses dons que nós citamos. Então, os dons, para a gente rever aqui a nossa memória, os dons espirituais são sinais com propósitos divinos a serem alcançados. Versículo 7 do texto que nós lemos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, a utilidade. Utilidade aqui só com propósito, objetividade. Então ninguém fala língua só para falar língua.
Acho bonito falar língua, mas prega, tem gente que vai pregar, fala mais língua do que prega. Vai para o programa de rádio, vai para pregar na rua, aí a metralhadora no meio da rua, o povo está lá dizendo, que é? Até dizer que fala bem inglês, né? Só a gente tem coisa que a gente precisa ministrar, porque isso tem trazido impedimentos à verdadeira manifestação do Espírito Santo na igreja. E a gente precisa aprender. Então, para aquilo que for útil, tem que haver propósito. Ninguém profetiza por profetizar, ou inventa profecia. Tem um propósito da profecia. Aí a gente vai para Isaías 55:11. Aí você pode fazer uma ligação com esse sentido que tem que ter um propósito. Ele fala aqui da palavra. Mas a gente pode levar também para essa compreensão. Isaías 55:11 diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim, antes fará o que me e prosperará naquilo para quem a enviei. É o mesmo sentido dos dons espirituais. Deus deu a igreja com propósitos, e esse propósito tem que ter um retorno ao céu, para a glorificação, falou assim, para a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Entendido até aí? Amém? Então, considerando a sequência de dons do capítulo 12 que nós lemos, a gente pode observar que cada dom em particular tem a sua atribuição, seu propósito espiritual na vida de alguém que tem aquele dom, determinado dom. Aí vemos primeiro palavra de sabedoria, que é a capacidade sobrenatural de se falar, agir, saber em situações de emergência, trazendo solução de problemas extraordinários. É a capacitação do Espírito Santo na vida da igreja para orientação e conselho aos crentes sobre dificuldades cuja solução está fora do seu alcance no dia a dia da igreja. Também no trato das pessoas descrentes e na pregação do Evangelho. Ou seja, é a capacidade sobrenatural que Deus dá, principalmente, mais especificamente, ao ministério. Porque ele que é o ensinador, o orientador. Esse dom é quando um pastor às vezes está num gabinete e chega a determinada situação e o pastor vê, meu Deus, o que é que faço agora? O que eu vou dizer para esse irmão não está aqui diante dessa situação? Aí o Espírito Santo da sabedoria, ele traz a palavra certa e o crente sai dali abençoado, sarado, feliz. É necessário ou não na igreja? É necessário. Em círculos tradicionais, não é necessário? É necessário. Precisa sim. Nós precisamos buscar isso. Glória a Deus. A gente vê essa expressão lá no Velho Testamento, de uma forma ainda, não é, sinalizando para o Novo Testamento. José, quando do sonho, né, Faraó, sobre a questão da seca, a palavra da sabedoria apareceu na hora. Olha, o Senhor escolhe alguém capacitado, alguém que entenda aí de matemática, de contas, estou aqui conjecturando, para que possa, através dessa pessoa que vai ser um administrador, ele vai fazer assim, olha, ele vai juntar, vai comprar, vai toda a produção, e vai juntando, vai guardando mantimento. Isso é falar de sabedoria. E salvou não só o Egito, como toda a região que veio buscar socorro em Faraó, e enriqueceu o Faraó e promoveu a ele também. Palavra de sabedoria, palavra da ciência, capacidade natural de conhecer as profundezas e mistérios de Deus.
recebendo uma maior visão, além da esfera material. Aí a gente vai olhar aqui agora, um exemplo, Ananias e Safira. Quando Ananias foi lá, e ele diz, por que tentaste enganar o Espírito Santo? Aí quando a Safira vem, aí ele diz, ó, a palavra de ciência, da revelação de Deus, daquilo, fatos, por acontecer o que se aconteceram, mas que não é tendo conhecimento nem da própria pessoa que está sendo usada. Ele diz, por que tentaste, acertaste com teu marido? Olha, ciência de Deus é algo sobrenatural. É necessário ou não é, igreja? Aí eu digo, onde é que está a palavra da ciência nesses dias? Eu vou me incluir na vida ministerial. Quando a gente tem amargado tantas coisas, né? Tantas coisas ocultas que precisam ser expostas. E Deus, na palavra da ciência, do conhecimento, aí é a onisciência de Deus em ação na vida de alguém. Aí vem discernimento de espíritos, para saber aquilo que é de Deus, o que não é de Deus, e aquilo que é de homem. E aí, né, tem gente que engole tudo. Já houve casos, por exemplo, olha que Paulo tem discernimento. Chegou um pastor pregando, falando de nada e tal, e que disse que ia fazer aparecer pó de ouro. Estou falando da Assembleia de Deus, hein? Questão é que eu não vou dizer qual é a região, nem o abençoado do pastor. E aí o povo viu o negócio do pó de ouro. Agora pergunta para onde foi o pó. Pelo amor de Deus. Discernimento de Espírito, isso é coisa. Certas pregações ou até pessoas que podem utilizar da palavra, do microfone para pregar e ser algo de engano. E que ninguém tem conhecimento, mas o Espírito Santo tem. E ele quer revelar, ele não quer deixar a igreja ser enganada por heresias, por falsos profetas. É preciso ter o discernimento de espíritos na igreja, principalmente na nossa vida, como obreiro, mas o crente também pode ter o discernimento de espírito, saber que é de Deus, todo mundo falou em Deus, é Deus. Aí todo mundo pensa que é Deus e não é Deus. Falta de discernimento, isso é falta de uma maior intimidade com as coisas de Deus. Fé. Na Bíblia podemos ver 3 tipos de fé. O dom da fé, mas existe a fé natural, a fé. Eu creio que existe um Deus todo-poderoso. Perguntar um ímpio assim, você crê em Deus? Creio. Fé natural. A fé. Que todo mundo tem. A fé salvadora é essa que nós cremos no Senhor. Nós cremos na pregação do Evangelho. Isso é a fé para a salvação. E a fé, caso extraordinária, aí é o dom da fé, que é a capacidade sobrenatural de se crer em Deus. Se manifesta em ocasiões especiais e somente em algumas pessoas, visando a concepção de obras extraordinárias em tempos de crise, desafio e emergência. É através do dom da fé que opera sinais, prodígios, onde tudo se torna possível. Aí tem um exemplo de Paulo, lá na Praia de Malta, né? Do outro naufrágio. Ele antes diz o quê? Olha, ninguém vai morrer. O dom da fé. Morreu alguém? Morreu ninguém. O dom da fé, ele trabalha junto com outro dom aqui, o dom de cura. É lá de Tiago. E a oração da fé salvará ou curará o doente.
Dom da fé, lá operando na cura. Dons de cura, capacidade sobrenatural de promover saúde e libertação de qualquer enfermidade do corpo. Também são doenças da alma ou psicossomáticas. Faz parte também da ação, da redenção do homem através do sacrifício de Jesus. Isaías 53:4 faz parte. A cura, portanto, os dons de cura, eles são necessários à igreja. E não se restringe à vida ministerial, mas também ao crente. Agora, ele não vai dar a todo mundo, mas a gente sabe muito bem que os dons de cura acompanharam Jesus, acompanhou também os apóstolos de vida primitiva, e precisa também nos acompanhar. Faz parte da nossa vida. Operação de maravilhas, capacidade sobrenatural, onde a eficácia do poder de Deus é manifesta em obras poderosas e extraordinárias. A ressurreição do morto, por exemplo. Que Jesus fez lá na multiplicação dos pães. Também. São sinais que precisam ser evidenciados na vida da igreja. Nós não podemos aceitar, irmãos, a ausência, a escassez desse dom também da igreja. Muitas pessoas foram atraídas a Jesus pelo que Jesus fazia. Dos apóstolos, a mesma coisa. E a igreja desse tempo também precisa ter esse dom, para que o mundo veja Deus na igreja, Deus na vida dos crentes. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aí vem profecia, este é bom, que é o mais explorado, e é por isso que é o único dom que pode ser julgado. Deus já sabia que ia ter muitas farsas, muitas mentiras, muita gente dizendo que Deus falou sem ter Deus falado ou lhe autorizado a falar. Então é a inspiração direta do Espírito Santo, é a fala direta do Espírito Santo. Deus pode usar inclusive numa ministração este dom profético. Você está pregando e está profetizando. Glórias ao nome do Senhor. E é lindo isso. Depois, pastor, não vou citar o nome, mas não tem como a gente não se alegrar. Ele prega o tempo todo, Deus usando o homem profeticamente, pregando e a profecia fluindo dentro da sua própria ministração, daquilo que Deus está dando para ele. Aleluia. Então é um dos recursos que Deus utiliza também, além da palavra, para falar, se comunicar com o homem. É uma forma de Deus se comunicar, porque tem gente, irmãos, que ele ouve a palavra, ouvido de mercador, entra de um lado, sai do outro. Aí Deus teria que falar com esse cabra diferente. Aí Deus usa alguém que não sabe de nada, mas o Deus que vai usar aquele que não sabe de nada, sabe de tudo. Aí revela. Aí a pessoa profetiza, diz algo acerca de algum acontecimento da vida da pessoa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É um dos recursos que Deus utiliza para comunicar com os seres humanos. É mensagem momentânea e sobrenatural, cuja função principal ou primeira é a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, versículos 3 e 4. Vamos lá? Mas o que profetiza fala
aos homens para edificação, exortação e consolação. Glória a Deus. A palavra consola também ou não? Edifica também. Pois é. A profecia também. A profecia lá atrás, a igreja identificada, a Deus falando, revelando, mostrando coisas ocultas. E a gente dizendo, só o Senhor é Deus. Está faltando isso. Esse dom precisa fluir na igreja, né? E hoje, por causa das falsas profecias, as verdadeiras profecias, ou os verdadeiros profetas sendo usados por Deus, estão se calando. Pelo volume das falsas profecias, estão sufocando as verdadeiras profecias. Na televisão, aí na internet, tem um que é um consultor profético. Passa o Pix para ele, ele diz tudo para você. E tem crente que está se Deus fazendo isso. Mandando Pix lá, mandar o dízimo da oferta, mas manda o Pix para o falso profeta. Está pensando que é brincadeira? É nada. E está, irmãos, realmente uma zombaria aí fora. E muitas vezes a gente amarga isso no nosso meio. Falsas profecias, dando falsas promessas. Isso é sério. Determinando o que Deus não determinou. Aí o crente sai para casa esperançoso, pastor Wilson. Passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas e nada acontece. Merece uma surra, né? Bíblia. Pegar uma Bíblia nova, bater no cabo até envelhecer ali. Falso profeta ordinário, desviando o povo de Deus, trazendo falsa esperança, fazendo com que o povo deixe de orar, deixe de buscar em Deus e até na sua palavra. O que ele precisa, que a palavra de Deus tem tudo que eu preciso. O que você precisa, tem resposta para Deus na palavra. A profecia não é para dizer o que se ele viaja, você vai pedir a palavra profética. Jesus, fala comigo em profecia se eu vou viajar ou não. Se eu vou arrancar o dente ou não. Está de manhã no dente, vai arrancar o dente. Precisa profetizar para você arrancar o dente. Parece brincadeira, né? Mas é verdade. Aleluia. É uma forma de Deus também desvendar coisas ocultas no coração. Está nos versículos 24 e 25 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Mas se todos profetizarem, algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aí um cunhado meu estava desviado. Contei isso aqui já outra vez. Estava no culto e Deus usando um pastor do Piauí, do Rio Grande do Norte. E ele falava em espírito, uma coisa questionando, coisa sobre Deus. Na hora que ele pensava, Deus usava o homem na palavra, profetizando. Pá! Ele pensava, pá! Antes do homem terminar a palavra, ele já saiu, levantou o banco, saiu com os braços abertos e ele, eu quero aceitar Jesus, quero aceitar Jesus. E hoje, hein? Crente em adultério, fornicando, prostituindo, mentindo, devendo os outros, difamando. E Jesus não usa ninguém em profecia para repreender o cidadão nem a cidadã. Precisa ou não precisa do dom de profecia da igreja? É sinal de que Deus está na igreja. É preocupante. E nós já estamos acostumando pela ausência dos dons, viu? Nós estamos aceitando isso com muita naturalidade.
Aí a gente lembra do povo de Deus. Quando começou a desprezar as coisas de Deus, Deus também começou a recuar deles. Aí você entende. Apocalipse 2, a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde? Aqui dentro inserido desse contexto. Lembra-te da gente. Lembra-te. Te arrepende e volta ao primeiro amor, ao primeiro fervor. Glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Então temos que estar atentos. A profecia para ser julgada, 1 Coríntios 14, 29 fala, e falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Julguem. Não é julgar o profeta. Tem coisa que não precisa julgar, não sabe que é o profeta, né? Mas a Bíblia diz para julgar a profecia. Ah, Jesus vai abrir. Aí tu fica julgando. Se abriu, foi Jesus. Se não abriu, foi o falso profeta. E aí? Que silêncio abençoado. Você lembra o tempo de aula, né? O silêncio na aula, o professor ficava feliz, Senhor, mas me somente. Amém? Amém? Aleluia! E a Bíblia, mas a Bíblia exorta a se buscar o dom de profecia. Há uma exortação. Versículo 1. Capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Glória a Deus. Aqui não está falando de valorização ou desvalorizando os outros dons. Mas é uma referência comparativa com falar em línguas estranhas, que está no versículos 2 a 4. No mesmo capítulo. E o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens. Para quê? Para edificação, exaltação e consolação. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. E hoje a igreja até se assusta, né, pastor Demásio? Quando eles vão, Deus está. Tem gente que fica tremendo quando vê alguém falando de estranho, a gente percebe que Deus quer falar uma coisa ali. A gente sente, olha, Deus quer falar uma coisa. Sente algo sobrenatural. Aí daqui a pouco Deus usa a pessoa interpretando o que o outro está falando. Oh, glória a Deus. Oh, saudade desse tempo. Sendo a saudosismo não, mas a crítica a nós mesmos, onde é que está o dom de profecia da igreja? É por isso, crentes, repito, crentes vêm tomar Santa Ceia, tem cargos muitas vezes, são consagrados ao ministério, não estou falando que aqui tem, estou falando no sentido genérico. E o camarada da palavra não tem mais efeito na palavra, ele cauterizou, o que nós falamos da má consciência, consciência cauterizada. Então, como a palavra não funciona, o dom de profecia ele entra como um protegedor da santidade da igreja. Vai mostrar ao camarada, você vai sair daqui, é aquele que se cumpre com a palavra de Deus, aquele que usa de engano não permanecerão na minha casa. Está ligado à profecia. Glória a Deus. Busque o dom de profecia. Mas não é para ser famoso não, não é famosa não. Não é para transformar sua casa em consultório espiritual. Aí a filha de mães, tem os matadores de profeta. Deus levanta pessoas para usar em profecia, daqui a pouco todo mundo está procurando a pessoa, quando está perto dela, qualquer coisa, mulher,
Pai, agora para tu orar por mim, para ver se a irmã profetiza uma coisa para ela. Isso é um absurdo. Esse matador de profeta. Lá em Juazeiro nós excluímos uma irmã tão crente, mas tomou para si esse dom, era o dela. E aí vem gente do outro lado, de Pernambuco, de Juazeiro, e esse povo todo ia lá atrás dessa mulher buscar conselho e informação, e teve que ser excluído, porque ela não recebeu, não aceitou nem o conselho mais do pastor. E esse povo, quando ele nesse caminho, irmão, fica arrogante. Você se lembra aqui do quilômetro 19, o que aconteceu, né? A divisão que houve lá, certo tempo atrás, que a irmã subiu a igreja. Era profeta. Está por lá ainda. Do outro lado, mas está lá. E tem crente que era da Assembleia de Deus lá, deixou o ensino da igreja para acompanhar umas coisas. Olha, sou Jesus. Só esse aqui. Para a semana a gente vai continuar. Variedade de línguas. É importante. É o falar em línguas conforme o Espírito Santo concede. Atos 2:4. Falando, eles receberam, né? Falaram em línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. O variedade de línguas, na verdade, ele tem a essência das mesmas línguas manifestas naquele dia. O dia de Pentecostes. O que muda, que o diferencia é a sua função. Está na função. Então, quem fala línguas estranhas, por exemplo, ele tem como sinal que ele é batizado pelo Espírito Santo. Mas se esse falar línguas tiver alguém que interprete, ele sai do campo de evidência do falar línguas estranhas, batizado pelo Espírito Santo, para uma palavra profética, uma profecia, em que alguém está falando algo em línguas e alguém interpreta, como eu referi há pouco instante aqui. Lá no dia de Pentecostes, aconteceu a xenolada. Ou seja, os irmãos falaram outra língua sem conhecer, mas as pessoas das outras nações, daquelas línguas, entendiam falar da grandeza de Deus. Aleluia! Isso pode acontecer dentro da atualidade? Pode. Pode acontecer. Mas o que mais ocorre no nosso tempo da igreja hoje é a glossolalia, ou as línguas estranhas, línguas que não são humanas, mas celestiais. Não é? Tem pessoas que chamam assim, eu cresci sabendo isso, e se batizar com o Santo é falar a língua dos anjos. Quem se lembra disso, desse ensino? E tem uma certa verdade disso, né? Glória a Deus. Então, observe que há o falar de evidência. E esse falar evidência, você edifica a si mesmo. Paulo diz: quem ora em línguas, ora muito bem. Porque quem ora em línguas, o diabo não é poliglota, ele não vai conhecer. Então, quem ora em línguas estranhas, o diabo fica azedo. Quer saber que essa mulher está orando? Que palavra ela está falando? Aleluia! Glória a Deus! Dê glória a Deus! É coisa boa falar língua. Glória a Deus, a gente pode não ver mais, não ouve mais na igreja. E muitas vezes o pregador tem que saltar, pular da capoeira para o público, para ver se o povo fala língua estranha. Meu Deus, isso é estranho, não? É algo para fluir normalmente no culto. É você sentir a presença de Deus, a glória do Senhor. Você sentir a presença do Espírito Santo, a comunhão de Deus na sua vida. O seu corpo, sua alma, o seu espírito é tomado por esta graça. E você passa a falar línguas estranhas conforme o Espírito Santo concede que fale.
Eu já tive culto, irmãos, que para terminar meu trabalho, o fogo pegou e era língua estranha ali, aí um temporal na igreja. Oh, coisa boa! Irmãos, os cultos são secos. Eita Jesus! Alamacho. Busca o batismo do Espírito Santo. Fala em línguas, crente batizado. É o Espírito Santo que vai destruir. Mas se você ficar com a boca calada, fechada, o Espírito Santo também vai fechar dele. Mas nesta noite recebe essa palavra. Fala em língua, ore em língua, oh, profetiza em língua. Aleluia! Por que tanta timidez nesse tempo da igreja? Aleluia! Nenhum crente tinha vergonha e receio de falar línguas estranhas. Não tinha preocupação se estava sentado perto de uma geladeira ou fosse qualquer um ordinário qualquer. Mas ele trata a voz, ele Deus, ele o Espírito Santo. Fala em língua, fala em língua. Você que não é batizado, busque. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É tempo da igreja voltar a falar em língua. É através das línguas estranhas que vem a variedade de línguas. Oh, glória a Deus, quem dera essa noite Jesus levantasse muitos crentes aqui falando variedade de línguas. Nossos cultos precisam deixar de ser naturais, cultos comuns. O culto pentecostal é um culto incomum, é o culto da glória de Deus, é real. Aleluia! E nós viemos para a igreja para sentir essa glória. A gente fica chateado, fica triste quando volta para casa e não sentiu nada. Mas nessa noite sinta a graça do Espírito Santo. Seja renovado, seja renovada. E você que é batizado do Espírito Santo, recebe. Aleluia! É tempo de renovação, é tempo de evidência de poder da igreja, é tempo do crente deixar de ser falador e falar línguas estranhas. Estamos cheios de crente falador, conversadores. Ocupa tua língua, tua boca com línguas estranhas. Tua vida vai mudar. Isso é natural, aleluia, normal, digo, na obra do Senhor, na igreja pentecostal. O fogo que Jesus acendeu no dia de Pentecoste é o fogo que não pode se apagar. Não deixa o fogo do Espírito se apagar. Você que fica uma semana, 2 semanas, até 1 ano sem falar línguas estranhas, quem sabe está nesse estado, mas recebe nesta noite o renovo, recebe o fogo do Espírito.